Só por aí, né? Tem jeito. Então, a gente vai para a última aula do ano, do Átomo Arcanjo, porque as próximas aulas serão referentes à nossa prova. Então, a gente vai falar um pouquinho aí da escala espiritual, da hierarquia espiritual, e a gente vai falar agora de uma forma muito leve sobre essa escala, para que a gente consiga aí chegar até lá, ao arcanjo, né? Todos nós somos capazes disso. E para esse primeiro momento, eu vou passar um vídeo para a gente, para descontrair um pouquinho. Eu já arrumei o som. Se vocês não estiverem ouvindo o som, vocês me digam, tá bom? Estão vendo a tela aí, né? Se você está pensando em ter um projeto solar na sua casa, que tal escolher a empresa parceira do Santander e da Vocês Raizen? estão ouvindo o som, pessoal? Com experiência Sim ou não? suficiente em projetos solar fotovoltaico. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Sou eu mesmo. Aqui é do Plano Espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você tá querendo me vender alguma coisa, é isso? Não, senhor. Dinheiro não vale nada aqui no Plano Espiritual. Ah, minha filha não caiu nessa não. Vocês vêm ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois isso é tudo enrolação. E eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Para outro planeta. Olha que máximo. Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou o quê? Criança? Pra você ficar me dando trote? Ah, vai procurar o que fazer, vai. Não é trote. O senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, mas olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito. Então eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá, assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet, olha que fofo. Digamos que é um estilo, assim, meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Uma graça. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garota? Eu não sei nem instalar um ventilador de teto, eu vou ajudar o quê na evolução desse lugar? Vai sim, senhor Rubens, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será peça fundamental para as engrenagens da vida. Engrenagens da vida, bom isso. Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era pra eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os mansos herdarão a Terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso. Eu nunca bati em ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não era o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor mesmo. Entendeu? O mundo é gay, querido. É gay, é feminino, é hétero, é transsex, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada, Rubens. A fila anda, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas. Isso não me rendeu nada, não? Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta em qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim e um guaravita. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 172 com destino ao planeta menos 2015. Pedimos que, por favor, afivelem seus cintos e tenham todos uma excelente viagem. Peraí, e o meu lanche? Que lanche, senhor?
Ué, o amendoim e o guaravita que a garota falou que eu ia ganhar. Ah, sim. Ela estava só zoando. Espíritos não comem. Ela é espirituosa. Ah, isso é um absurdo. Olha, eu vou no Procon aí dessa galáxia aí, hein? Eu vou reclamar, porque Rapaz, eles me falaram por que eu ia favor, ter o... Olha, componha-se. eu quero meu amendoim e Sente quero o meu seu guaravita. Eu perispírito quero aí, agora meu rapaz. amendoim e guaravita. Olha o respeito Não, eu quero com meu as amendoim e pessoas guaravita, desse senão eu não vou avião. pra lugar nenhum. Traga Eu... Vamos lá, começar para a aula? Bora. Então, fiquem aí ligados, que é muito importante que a gente evolua, não é? Estão conseguindo ver minha teloca aí? Deixa eu fechar minha cara feia. Vamos lá. Baixar aqui esse carinha também. Então, diante desse vídeo aí que a gente viu agora, né, é importante, de uma forma bem humorada, mas é muito importante que a gente preste atenção que como nós precisamos evoluir, né? A gente não pode estagnar. Estagnando, a gente não vai ser mais permitido que a gente reencarne no planeta Terra, né? A gente começa a reencarnar em mundos inferiores, e aí vai ficando mais complicada a nossa situação, né? Dos nossos débitos. Então, Desculpa, a gente vai... Karina, tem que colocar no modo apresentação. Para mim já está aqui. Por que toda vez acontece isso, né? E que ele salva no do lado, por isso. Ele salva em 2 etapas aí. É que você abriu antes. Vê se agora então é tá. outra. Tá. Beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho aí, como eu havia dito para vocês, da escala espírita, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho dos espíritos simpáticos. Deixa eu ver se eu tiro essa caninha aqui para cima. Espera aí, gente, que eu estou tirando a barra de rolagem aqui. A gente vai falar um pouquinho dos espíritos simpáticos, falaremos dos espíritos familiares, falaremos dos protetores, dos nossos mentores, dos anjos da guarda e do arcanjo. Vamos ver se a gente consegue, né? Em quanto tempo será que a gente consegue chegar a arcanjo, hein, pessoal? Vocês já... Quanto tempo vocês acham? Muito tempo? Até o final da aula. Não, Boa! Até o final da aula a gente vira arcanjo, vamos lá. encarnação. Né? Então, quando a gente fala aqui da escala espírita... Peraí. Só um minutinho, gente. Quando a gente fala da escala espírita, então eu trouxe aqui para a gente poder ter uma noção que a bolinha, entre a bolinha vermelha aqui, esse sorrisinho triste, e a bolinha laranja, somos nós, tá? E aí do amarelinho em diante é o caminho aí, a caminhada para que nós nos tornemos arcanjos. Então, o que fala da escala espírita na questão 100, né? Do Livro dos Espíritos. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar. Ou seja, tudo que a gente estava falando aí no começo da aula, né? É importante nós voltarmos para nós. Quem nós somos? O que nós mudamos do começo do ano para cá? Como nós podemos mudar? Como nós podemos passar de espíritos imperfeitos para bons espíritos, para espíritos superiores, para espíritos puros, até que possamos habitar aí planetas melhores? Então,
como a gente pode, no nosso dia a dia, realizar essas alterações orgânicas mesmo, de forma orgânica dentro de nós, para que a gente alce bons voos, com uma melhor qualidade de vida, né? Com uma melhor qualidade de pensamento, uma melhor qualidade de convívio uns com os outros. Então, a gente, lá no Livro dos Espíritos, o que eles falam para nós? É dividido aí em algumas ordens, né? Eu trouxe aqui as 3 ordens. Então, a primeira ordem são os espíritos puros, a segunda ordem são os bons, e a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, né? A ideia é que a gente chegue no verdinho, né? Para que a gente flutue lá para o verdinho. Então, a gente vai reencarnando, vai vivenciando, vai aprendendo, vai reaprendendo, volta, erra, faz de novo, né? É na base do fórceps? Algumas vezes sim, é na base do fórceps. Ah, Karina, mas aí eu erro sempre a mesma coisa? Alguns sim, alguns de nós sim. A gente está sempre errando naquele mesmo ponto e a gente vem reencarnando e Deus, que é tão bom com a gente, vai buscando alternativas para que a gente consiga vencer esses erros, tá? Então, a gente divide aí, no Livro dos Espíritos, fala muito sobre a escala espiritual, tá? É um capítulo bem grande, e aí, se vocês quiserem detalhes melhores, é só entrar no Livro dos Espíritos e dar uma olhadela. Então, são 3 ordens, ok? Vamos destrinchar um pouquinho esses caras. Então, a primeira ordem, a gente fala de espíritos puros, ou seja, são aqueles espíritos que já alcançaram a perfeição. Essa perfeição, não existe mais a inveja, não existe mais a intolerância, não é? Quando você já alcança a perfeição, é algo que eu fico imaginando, assim, eu acho que ainda a gente não consegue conceber essa perfeição que Deus explícita, né, no Livro dos Espíritos. Eu acho que é uma coisa que ainda a gente tem um cheirinho de como que funciona, a gente consegue compreender um pouquinho, mas na sua amplitude a gente ainda não consegue entender o que é essa perfeição. Então, é o amor puro e simples, né? Essa perfeição é o amor de Deus, é o amor do Pai, exemplificado, vivido, só há amor, a solidariedade, a pureza. Então, eu acho que ainda a gente vai demorar alguns milhares de anos para poder entender o que é essa primeira ordem aí de espíritos puros, né? Conforme a humanidade for evoluindo. E aí a gente tem a segunda ordem. Então, a segunda ordem, a gente tem as classes, né? Então, essa primeira classe, que são os espíritos puros que estão na primeira ordem, e aí nós temos a segunda ordem, onde temos 4 classes, né? Então, a segunda classe de superiores, a terceira classe de espíritos com sabedoria, a quarta classe, os sábios, a quinta classe, os benevolentes. Então, a característica principal, né, é o predomínio do espírito sobre a matéria. Então, já existe um desejo de fazer o bem. Não significa que eles não errem, tá? Mas o desejo de fazer o bem já é 95% dos seus pensamentos, do seu perfil, das suas ações e atitudes, tá? Aí nós temos a terceira classe, que aí vai a terceira ordem, que aí vai da 6ª classe à 10ª classe, né? E aí temos os perturbadores, os neutros, aqueles que acreditam, que sabem, né? Os levianos e os impuros. E a predominância, né? A característica predominante é a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho e todas as paixões que nós vivenciamos no nosso planeta Terra como consequência, né? Então, nós estamos aí ainda nessa categoria,
né? Ainda a ideia é que a gente, da terceira ordem, vá para a segunda ordem. Então, a gente vai precisar suar bastante a nossa camiseta aí, trabalhar bastante, arregaçar as nossas mangas e seguir em frente, e seguir buscando, seguir se melhorando. Eu falo que o espiritismo, eu me apaixonei pelo espiritismo porque ele toda hora ele traz para a gente falando assim, olha, não está na hora de você mudar isso em você? Olha, o que você acha de você fazer de uma outra forma? Olha, você está passando por isso por causa disso, disso e disso. Então, você tem muitas respostas com as quais te conforta, porque você sabe que tudo isso que acontece com você é passageiro, mas é de um aprendizado tamanho que faz com que nos conforte e que a gente cada vez mais tenha força para lutar, para a gente se melhorar, porque a gente precisa lutar conosco, né? A nossa luta é interna. É interna. Enquanto a gente não ter essa visibilidade de que nós precisamos lutar conosco mesmos, internamente, nos olharmos no espelho e olharmos lá dentro, fica mais complicado, né? Então, a gente tem aí, tá, no Livro dos Espíritos, essas classes de espíritos através destas ordens, e com cada um com a sua característica. E aí, no Livro dos Espíritos, na introdução, ele traz um pouquinho para a gente como é que a gente pode fazer para alçar esses novos voos, né? Como é que a gente pode fazer para a gente poder seguir em frente, né? Seguir tentando, não esmorecer e levantar da cadeira e seguir. Então, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Então, é claro que nós não estaremos na mesma classe sempre. Lembra que a gente falou para vocês em uma das aulas deste ano em que existe uma das ferramentas mais valorosas que Deus nos deu, que é o tempo? E que esse tempo ele é determinado por Deus para todos os momentos que nós vivenciamos das nossas vidas, independente de qual reencarnação estejamos e em qual planeta estamos. Então, a gente existe, a gente tem esse fator tempo, que é uma ferramenta que nos auxilia por demais no nosso desenvolvimento, que faz com que a gente dissolva, né, as nossas amarras, as nossas mágoas, né, que faz com que a gente vá aprendendo. E aí ele segue falando o que aqui para nós? A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que haja atingido absoluta perfeição. Então, a gente vem, reencarna, aí a gente fala assim, né? Ai, meu Deus, eu tô lá, né? Tô eu lá com o meu mentor lá. Pego o meu caderninho e falo, mentor, bora, vamos fazer meu planejamento reencarnatório. Aí a Karina vai lá, faz o planejamento reencarnatório e coloca lá no caderninho. Karina vai reencarnar e Karina não vai ter mais apego aos bens materiais. Em específico, livros. Aí coloca lá um asterisco, né? Aí põe um asterisco, aí depois põe aquela caneta piloto com a marca-texto, né? E marca lá. Não vai ter apego a livros. Aí, Karina reencarna. Aí, Karina reencarna. Aí, a primeira coisa, Karina começa a ler, se apaixona pela leitura, começa a ler e cria uma biblioteca dentro da casa dela, né? Aí, cria uma biblioteca, aí vem um colega te pedir o livro emprestado, aí você empresta, a Karina empresta o livro, e aí depois a Karina fica cobrando a devolutiva do livro.
E aí, essa pessoa que a Karina emprestou, não devolve. E cai no esquecimento, ou essa pessoa foi, emprestou para outra, né? Isso porque a Karina tem mais de um exemplar do mesmo livro. Aí, o que acontece? Karina vai voltar, aí eu quero perguntar para vocês, hein? Aí vocês abram os áudios aí. Karina vai voltar na próxima reencarnação como? Falem para mim. Com uma quantidade de livros guardados em casa, Karina desencarna com um bando de livros lá. Aí Karina vai lá conversar com o mentor espiritual e o mentor espiritual vai falar o quê para Karina? Para devolver os livros. Hã? Não é Karina o nome dela, é Wanda. E aí, pessoal, participem. O que vai acontecer? Ó, posso contar uma coisa? Pode. Outro dia que está dentro do tema, por isso que eu vou. Outro dia, eu fui numa reunião, e quando terminou a reunião, eu estava com um encharpe e tomei metrô junto com uma moça. A hora que ela falou onde ela morava, em Jundiaí, ou seja, ela ia levar mais de 1 hora para chegar na casa dela. Gente, estava um frio que nem está hoje. Falei, não, eu vou emprestar a minha encharpe novinha. Eu vou emprestar para ela, porque, né, estou exercitando o desapego. E taraná, taraná, taraná. Tenho certeza que ela vai me devolver. Ela não devolveu. E tudo bem, não é? Ah, tudo bem para você, Karina. Fala sério. Tudo Não, eu tô bem. brincando. Não, eu tô brincando, mas eu estou compartilhando com vocês o que foi é de verdade isso. Porque eu fiquei assim, gente, mas ela não vai devolver? Poxa, mas eu emprestei, né? Aí outro dia ela fez assim, nossa, Wanda, preciso achar, não sei nem onde está. Aí, então, brincadeiras à parte, você ilustrou mais uma das vivências que eu estou tendo. Wanda, desapega, Wanda. Exatamente. Eu falei de livros porque como a gente faz muita leitura, né? Acho que a grande maioria de vocês aí deve ter pelo menos aí uns 10, mais de 10 livros em casa, né? Sobre uma série de assuntos e inclusive o espiritismo. Então, eu mencionei livros, mas pode ser outras coisas. A gente pode ser apegado às pessoas, né? A gente. E aí a gente desencarna. E aí a Karina vai lá e faz o planejamento reencarnatório. O mentor vem e fala para a Karina, Karina, você colocou um asterisco. Você colocou lá um marca-texto falando que você ia desapegar. Aí o mentor, naquela sua bondade, sabedoria e principalmente paciência, fala para a Karina assim, tá bom, vai de novo, tu vai ter lá a biblioteca e ver o que tu vai fazer com essa biblioteca. Então, assim, a gente volta de novo, aí a Karina, na segunda vez, o que a Karina faz? Tem a biblioteca lá, só que a Karina agora está desapegada. A Karina empresta, né, o livro e não fica mais cobrando a devolutiva. Já é um passinho, tá? Não pensa vocês que a Karina vai reencarnar e ela já vai ser desprovida dos bens materiais nesse sentido de tá tudo certo, eu tô com a biblioteca aqui, vou fazer a doação e não precisa me devolver. Imagina que a Karina vai estar assim. Então, aí volta, né? E vem. Você me emprestou o livro? Eu te emprestei. Você não. Eu te emprestei o livro aquela vez? Tá bom. E aí a pessoa devolve por livre e espontânea vontade, né? E aí a Karina não fica mais lembrando para quem ela emprestou, né? Esse livro. Ela vai melhorando nesse sentido. Aí volta de novo, reencarna, e assim sucessivamente, né? Até que a gente retire de nós esse apego material, né? E aí o Livro dos Espíritos, ele continua. Eu vou me empolgando com os exemplos e vou esquecendo de compartilhar algo com vocês aqui. Aí o Livro dos Espíritos fala o seguinte, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, todos nós, né? Temos muitas existências e teremos ainda outras.
na Terra ou em outros mundos. Então, isso já é sabido, já é ponto pacífico. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Isso também já foi dito em aula inúmeras vezes. Nós não retrocedemos, ok? Espíritos simpáticos. Vamos falar um pouquinho dos espíritos simpáticos. No Livro dos Espíritos, na questão 459, ele fala o seguinte para nós. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E ele continua, o Livro dos Espíritos. Como distinguir se um pensamento foi sugerido por um bom ou por um mau espírito? Os bons espíritos só para o bem aconselham. Quem é que já passou por uma situação em que está no dia a dia, vivendo ali a sua rotina, e de repente, de uma forma muito tênue, o seu pensamento muda e você começa a pensar em coisas que no seu dia a dia, habitualmente, você não pensa. Quem é que já passou por esse tipo de experiência? Pessoal? Ninguém? Eu já passei. Eu já passei várias vezes. Eu quem? Quase constante isso. Eu, Márcia. Márcia, você já passou? E aí, como é que você faz, É Márcia? É muito constante. Quando eu vejo que ele está fora do meu padrão, aí eu faço uma oração, uma prece, falo que isso não me pertence, né? Não é meu. Esse pensamento. Geralmente é pensamento assim muito pesado. Tá. Muito agressivo. Aí eu faço prece. E aí você vai melhorando? Para me ajudar. Depois de um bocado de tempo, assim, uns meia hora, mais ou menos, uma hora, aí vai mudando. Aí vai mudando. Sim, e aí você também vai sumindo. E aí você vai também tentando se manter vigilante para que não volte. Sim, sim. Tá. Obrigada, Márcia, por você ter dado seu depoimento. Quem mais já passou por uma situação de que algo que te irrita, mas assim, você está em determinada... Você está vivendo a sua vida, exemplo, está na tua casa, almoçando. Aí acontece uma coisa que é o estopim para você. E acontece, você está tranquila, calma, sossegada. E acontece uma coisa que você sabe que vai ser o estopim. O que vocês fazem? Vocês conseguem identificar e não entram na sintonia? Ou vocês não identificam e entram na sintonia e aí já desequilibra tudo? Eu acho que depende muito quem aciona esse gatilho. Porque tem pessoas que parece que acionam mais rápido o gatilho, né? Pessoas ou coisas? Para mim, são pessoas. Então, tem pessoas que eu preciso ter, assim, uma vigilância dobrada. Porque mesmo eu me vigiando, quando eu vejo, eu deslizei, aí eu caí na armadilha, sabe? Aí fui grosseira, fui estúpida, estourei. Então, eu percebo que são pessoas que me tiram rapidamente. Então, eu preciso me preparar quando eu vou estar com essas pessoas ou me preparar às situações que eu sei que com essas mesmas pessoas... Porque é muito interessante, tem coisas que com outra pessoa, a mesma situação, não me tira do sério. Agora eu vou dar um outro exemplo, Wanda. Wanda e todos aí. Eu estou dirigindo, certo? Então, eu estou lá dirigindo. E, de repente, alguém faz uma barbeiragem. E aí, eu abro o vidro para xingar
Ou eu fico com o vidro fechado? Fico com o vidro fechado. Quem mais? Eu também, eu fico. Quem mais? Vidro Não fechado. abro, não abro o vidro, não. Não há, tudo bem, mas aí não é o ato de abrir o vidro. E o pensamento, como que tá? Ah, mas aí, né, também. Já mandamos ele pra lama, já. Aí a Karina tá sendo muito difícil agora, né, Karina? Agora foi pergunta de universitário. Porque olha aqui, o que no livro dos Espíritos está falando pra gente? Que a gente tem os espíritos ao nosso lado, que eles influem a tal ponto que a gente nem percebe. Vocês conseguem entender isso? Quando a gente fala que é tênue a influência que eles têm com relação a nós, eles conhecem a gente, eles sabem o que a gente está pensando, eles sabem como agir conosco. Não é porque são espíritos que têm pensamentos negativos e que não são inteligentes, são extremamente inteligentes. Então, eles vão pegando a gente aos poucos. Então, vamos dar um exemplo, que eu acho que muitos de vocês aí, eu não sei se são todos vocês da sala que frequentam o GEMB, mas todos vocês devem frequentar alguma casa espírita. Não precisa, vamos lá, dia de aula, certo? No dia de aula, nas primeiras aulas do ano, sempre vai acontecer alguma coisa, 5 minutos antes, começa com 1 hora antes. 1 hora antes, atrasa no trabalho, o ônibus quebra, o metrô para, você briga com alguém, aí começa a chover, você está sem guarda-chuva. Não é assim que acontece nas primeiras aulas? É o filho que fica doente, é o marido que ficou doente, é a sogra. Não é assim que funciona? Até hoje acontece assim, né, Karina? Não é, Ricardo? Aqui também, até hoje. Não é? E aí, o que a gente tem que ter? Persistência. E aí, vocês vão concordar comigo, se não concordarem, me digam, tá? Não tem problema algum, a gente está aqui para conversar, bater papo. Que, aos poucos, as coisas vão amenizando. Aos poucos. Não, a aula é às 8, sexta-feira à noite. Por isso que eu gosto da aula de sexta-feira à noite. Porque são os guerreiros, que acontece tudo durante a semana e sexta-feira à noite os alunos estão ali porque querem estar ali. Na sexta-feira à noite, eu acho que a sexta-feira à noite é o dia que a gente mais recebe convites. Então, quem está estudando de sexta à noite é porque quer estar aqui. É porque quer se modificar de alguma forma. Então, no começo é assim, mas vocês já passaram por isso, que depois vai amenizando, aí em determinado momento do ano, opa, começa de novo. Por quê? Porque a gente não está vigilante. Vocês já passaram por essas experiências? Já. Muito. Então... O tempo todo, né? Ou se não falar para a obsessão, ó, quanto mais difícil, melhor. Tá difícil, tá fácil. Tá difícil, não, tá fácil. Aí o cara desiste. Fala, pô, esse cara é chato pra caramba. Não. E detalhe, é bem aos poucos. Aos poucos mesmo. Bem mas devagar. Então, é aos poucos, né, Débora? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês, o que o Livro dos Espíritos traz? É aos poucos, pessoal, mas a gente precisa estar vigilante. E vocês todos vão trabalhar as mediunidades de vocês agora. E isso é um grande aprendizado. Então, é muito importante que vocês todos estejam vigilantes com os pensamentos. Que as coisas, gente, vão acontecer. Elas acontecem até hoje, né? Até hoje. Tem situações que acontecem comigo, com o Ricardo, até hoje. E vai continuar acontecendo. Olha, exemplo. Quem quer falar? É a Márcia. Fala, Márcia, fala. Tudo bem? Eu entrei também um pouquinho atrasada, né, hoje. E o meu marido me ligou também no serviço, dizendo que estava sem internet o dia todo, e ele tentando conectar, e ligava na operadora e nada.
E aí eu cheguei do serviço, eu falei, meu Deus, e a aula e tal, porque com os dados móveis é muito ruim, né? E aí eu peguei, desliguei tudo da tomada, reconectei, falei, não, vai entrar. De repente, aí eu liguei na operadora novamente, quando eu reiniciei tudo, voltou, do nada, assim. Olha, já exemplo real. Já era um pouquinho atrasada, mas... Exemplo fresquinho. Exemplo de agora. Fresquinho, tá fresquinho, tá vendo? Então, assim, acontece, gente. O que a gente precisa tentar é manter, a gente sabe que é difícil, e isso acontece em N momentos das nossas vidas, não é só para assistir a aula no GEMP. Então, o que a gente fala para vocês, o que a gente ensina, o que a gente traz para você, o que a espiritualidade fala a todo momento? Respira. Respira. Tenta se acalmar e segue, né? Para que você se reequilibre novamente e siga em frente. E não pode se desesperar. Vamos seguir aqui. Então, aí, ó, tem a obsessão, né? Com os pensamentos. E a gente também tem o auxílio dos espíritos amigos, né? Que estão aí também tentando nos auxiliar e nos acolher, né? Para que a gente tenha uma vivência melhor, né? Mais equilibrada. Mas aí depende da gente, tá? Tudo depende de nós. Nós temos o livre-arbítrio. Tudo depende de como nós vamos conduzir os nossos pensamentos. E aí a gente vai falar um pouquinho dos espíritos familiares, tá? Eu trouxe até uma colinha aqui para ver se eu não esqueço de nenhum detalhezinho da história. Então, o que fala no livro dos espíritos? Fala o seguinte para a gente. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito. Claro, porque cada um tem seu livre-arbítrio, de que dispõe. E são espíritos familiares, não significa que são espíritos que têm uma superioridade. Não, tá? Desencarnaram e estão ali do nosso lado. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados, como nós, né? E mesmo um tanto levianos. Então, acaba aí, vocês vão acabar aprendendo nos trabalhos de desobsessão, que muitos espíritos familiares fazem mal para nós, né? Uns fazem mal conscientemente, outros fazem mal inconscientemente, mas aí vocês vão aprender um pouquinho mais lá para frente, tá? Mas não significa que pelo fato de ter esse laço consanguíneo, que as pessoas, os espíritos, não podem nos fazer mal. Se a gente estiver com a mesma sintonia, se nós nos afinizarmos com os mesmos pensamentos, o que acontece? Nós nos afinizamos, aí se a pessoa, o espírito familiar lá, está pensando negativo, a gente vai pensar negativo, né? E então é muito importante que estejamos sempre vigilantes. Vocês vão ouvir muito isso eu falar na aula hoje, tá? Ô, Karina, posso aproveitar esse exemplo e falar uma coisa que... Pode. Porque do jeito que você está falando, a gente visualiza que são dos espíritos desencarnados para nós que estamos encarnados. Uhum. Mas certa vez eu soube de uma pessoa, uma médium, que ela recebeu uma mensagem que era um dos rapazes que mandou mensagem no livro do Chico Xavier, As Mães de Chico. Uhum. Ele tinha acessado, entrado em contato, né, sei lá, como posso expressar melhor, mas essa médium, ele pedindo para que ela entrasse em contato e mandasse uma carta para a mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele estava atrapalhando ele, que ele estava em processo de reencarnação. E ela dizia que, segundo ele, os laços que ela estava fazendo eram muito fortes. Aí essa pessoa, junto com as outras pessoas que trabalhavam lá, conseguiram o telefone, ligaram e falaram, olha, nós temos uma carta do seu filho, ai, que bom, vamos combinar, tal. Mas o que fala a carta?
Aí a pessoa falou, é sobre, enfim, aí entraram em contato. Na hora que ela viu o teor da carta, ela falou, impossível, impossível. Imagina, eu estou trabalhando, o Espiritismo veio para mim, para me auxiliar, me acalentou o coração, mas eu sei que assim que eu desencarnar, eu vou reencontrar o meu filho. Então, a veracidade disso é da segunda pessoa que eu confiava, enfim. Mas se não for possível questionar a veracidade, que fica a ilustração só, de que às vezes nós ficamos nesse processo de querer reencontrar determinada pessoa especificamente, e nós podemos atrapalhar também o processo que a pessoa estiver lá. A gente pode, sim, a gente atrapalha, porque eu acho que foi uma das aulas, acho que foi até o Ricardo que deu essa aula. A obsessão do obsessor encarnado para o desencarnado. Isso acontece. Entendi, tá bom. Qual que é a nossa diferença aí de nós para os espíritos? Qual a nossa diferença atual? Qual a diferença da Karina para um espírito que se comunica comigo nos trabalhos mediúnicos? Temos matéria, né, no caso. Acabou. Ponto. É isso, gente. É isso. É isso. Tá? Desencarnou. A Karina desencarnou. A Karina era ruim que só. Fofocava da vida alheia. Aí desencarna. A Karina vai continuar fazendo o quê lá do outro lado? Mesma coisa. Vai dizer que eu vou parar de fofocar porque eu tô sem o meu corpo físico? Não. Não é? Então, assim, só para vocês poderem entender, tá bom? Então, isso acontece sim. Por isso que a gente sempre fala, quando um ente querido desencarna, vigiem, orem, mas orem com desapego, não com aquele apego passional, aquela coisa, né? É passional a palavra mesmo. Porque nós vamos nos encontrar, gente. O amor, ele não vai deixar de existir. A dor, ela é necessária para a nossa evolução. Mas nós precisamos aprender a dissolver. Nós precisamos confiar que tudo vai passar e que vai dar certo. Porque tudo que é demais é ruim. E Jesus não trouxe para a gente o equilíbrio? Ele mostrou para a gente como ter o equilíbrio. E aí a gente segue aqui entre a terra e o céu. Entre a terra e o céu, a Evelina, né? Ela tem a mãe dela e ela faz uma prece refratária, né? Que essa prece refratária é aquele impulso luminoso de oração, né? Que é uma oração que ela é desviada e passa direto para o objetivo mãe dessa oração, né? Então, a Evelina, a mãe dela, Odila, acha que o pai dela se casou de novo, Clarencio, né? Se casou de novo, e aí a Evelina faz uma prece para a mãe Odila, porque a Odila acha que a Odila, que era a primeira esposa, acha que a Zulmira, a segunda esposa, foi culpada da morte do filho. Então, gera aí todo um processo obsessivo, né, dentro desse lar. Então, o que acontece? Tudo através do pensamento, né? Então, a Odila começa a se afinizar com os pensamentos da Zulmira, né? E aí ela começa a ficar prostrada. Vocês lembram disso? Eu não lembro qual foi o básico que vocês leram entre a Terra e o Céu. Foi esse ano ou não? Foi ano passado? Não lembro agora. E aí ela começa a obsidiar, porque essa afinidade... Primeiro livro do Básico 2. Isso aí. Valeu, Ricardo. Então, ela começa a obsidiar a Zulmira e ela começa a adoecer, né? Aí tá aí a imagem aí do Clarencio e dos amigos espirituais auxiliando, né? Dando uma olhadela aí na situação da Zulmira e da Odila, porque ela acha, né, que a Zulmira matou o primeiro filho, o Júlio, né?
Então, aí gera uma decorrência de fatos aí ao longo do livro, né? O Júlio vem de volta, enfim. Então, olha o pensamento. Olha como o espírito familiar, ele pode, sim, né, nos intuirmos para que a gente adoeça, ele pode, sim, nos intuir para que a gente tenha pensamentos negativos, né? Por quê? Porque o espírito familiar, ele é como nós, né? Ele só desencarnou primeiro. Quando a gente fala, né, aqui no Domínios da Mediunidade, a questão de rogar a presença, né, do espírito que desencarnou, né, desse espírito familiar que desencarnou. Eu vou até ler aqui para vocês a história, rapidamente, tá? Aqui na cama, a senhora enferma de 70 anos, tá? A Elisa. Ela tá já para desencarnar. E ao lado dela tem esse espírito, que é o filho dela, tá? E aí ele já estava há muito tempo desencarnado, ele foi um viciado, né? Quando encarnado, ele foi um viciado em bebida, e foi assassinado numa noite que ele extravasou. Então, ele extravasou e foi assassinado. E aí, na hora de desencarnar, né? A mãe recorda dele como um herói. E aí evoca ele, o chama para sua presença. E quando ela o chama para sua presença, ele vem. Só que ele é um espírito extremamente infeliz. E fica ao pé do leito dela, igual está aqui na imagem, né? Uhum. E aí fala o seguinte: a Nésia entrou em lágrimas e a filha mais nova, a Márcia, procurou consolá-la dizendo que a avó, né, essas duas mocinhas que estão sentadas aqui do lado direito, né, que estavam fazendo oração, que cadê? Deixa eu pegar aqui a parte. Que a avó não estava pior sem saber da tortura materna, porque ele começou a torturá-la, né, espiritualmente falando. Aí ele enlaçou a mãe, né, e aí ele ficou ali naquele momento até que ela desencarnasse, e aí essas duas moças, mãe e filha aqui, elas começaram a entrar em oração. Aí quando elas começam a entrar em oração, automaticamente esse filho, ele vai se distanciando, ela vai melhorando, ela vai se acalmando, ela vai, né, se tranquilizando, ela vai entendendo, ele vai saindo dali, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que, quando a gente quiser rogar, vamos rogar a Deus, não é? Vamos rogar a Deus, que é o nosso Pai, que é Ele que nos criou, é Ele que torce por nós 24 horas do nosso dia, não é mesmo? Então, quando for fazer oração, quando for rogar, rogue a Deus, rogue a Jesus. Que vocês podem ter certeza que eles vão direcionar para os espíritos corretos que nos auxiliarão. Fechado? Alguma dúvida? Fechado. Sem dúvidas, Não. posso seguir? Não, Vamos lá. Sem dúvida, Karina. É só reparando assim que é por isso que foi bom assim para mim conhecer o Espiritismo, porque quando aconteceu comigo eu já fui recebendo esses tipos de orientação, né? Para a gente não é um desapego, mas para a gente deixar que o espírito se liberte, né? Que vai amar sem sofrimento, né? Que siga, né? É o amor sem o apego, né? A gente tem o amor, é por isso que eu falo, às vezes as pessoas acham que eu sou extremista nesse sentido, mas o nosso amor ainda, ele é muito limitado, né? A gente não tem um amor expansivo, nós não temos um amor que a gente não consegue entender ainda, tá, gente? Mas a gente vai conseguir. A gente não consegue entender esse amor que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A gente não tem ainda essa compreensão
plena do que é isso. Então, a gente precisa fazer o quê? Reencarnar muitas vezes. Porque a gente sabe que a gente vem, que aqui é uma passagem. Nós temos filhos, filhas, irmãos, irmãs, maridos, esposas, sobrinhos, enfim, familiares, amigos que amamos. Mas isso tudo faz parte de uma etapa das nossas vidas. E que nós precisamos, sim, ao desencarnar pessoas queridas, a gente precisa... Poxa, Karina, mas aí você vai pedir para eu praticar nesse momento? Ninguém está falando aqui, nem a Karina nem o Ricardo estão falando que não é para sofrer, que não é para chorar, que não é para sentir saudades. A gente não está falando nada disso. O que a gente está dizendo é que a gente precisa aprender a entender as situações. Fechou? Vamos lá. Espíritos protetores. Livro dos Espíritos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo para o proteger? O que vocês acham? Acho que sim. Sim? Só um sim? Só um sim da Elisete? Sim. Mais? Sim. Boa, tá todo mundo aí. Show. Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou um bom gênio. Cada um chama como, né, como acha melhor. A nomenclatura indifere, né? Importante é a base, é a compreensão. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, né? Para ficar mais simplista, para que a gente aqui, réis mortais, entendamos. É de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Ou seja, ele está lá sendo nosso parceiro, nos auxiliando, né? Então, quando a gente fica triste, quando a gente não consegue, né, ter essa sensibilidade de seguirmos por um caminho correto, ele também fica triste, né? E fala, poxa, Karina, de novo, você reencarnou, fez todo um trabalho, um planejamento reencarnatório lá para você poder se desprender dos livros, e você está de novo pecando pelo mesmo motivo. Peraí, dorme. Aí, a hora que a Karina dorme, vai até lá, né? A biblioteca. Aí conversa. Aí ele vem, conversa comigo e fala, Karina, tira esses livros do seu pensamento. Isso não vai te levar a nada. Livro é conhecimento, multiplica o conhecimento. Aí a Karina volta do sonho, né? O famoso sonho entre aspas. Aí a Karina volta. Aí a Karina, no dia seguinte, empresta os livros com todo o seu desprendimento. Dá 3 dias, Karina volta a ser como antes. Aí Karina volta de novo lá, entendeu? Então, assim, a gente dá trabalho, não é fácil, não. Poderá afastar-se do seu protegido por se mostrar rebelde aos conselhos? E aí, o nosso espírito protetor, ele pode se afastar da gente se a gente começar a ficar rebelde? O que vocês acham? Pode. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sim. Teve alguém que falou aí no fundo, eu acho que ele não... Eu não sei se ele se afasta, Karina. É o Anderson. Eu acho que ele fica neutro, né? Mas ele fica ali. Eu acho que ele, nós acabamos afastando ele, não que ele se afaste, né? Vamos lá, vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala. Eu acho que ele se afasta um pouquinho. Afasta-se, olha lá. Lê aí, Ale. O que está escrito aí? Pode ler. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Aí. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. E aí, não é a nossa intenção? Não é o nosso pensamento? Ele está ali, né? Ele está ali, ele vai se afastar porque ele nos respeita. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas aí aí a gente volta, reequilibra. Então, né? A Karina está lá. Vamos continuar com esse exemplo meu aqui do negócio do livro. Eu estou lá. Então, ele está falando para mim, Karina, tira essas amarras, tira esse apego, sai daí, sai desse círculo vicioso.
Karina fica no círculo vicioso e fica adquirindo mais e mais livros. Aí, em determinado momento, ele se afasta. Não significa que ele não está me observando. A partir do momento que eu tenho a intenção de me modificar e falo assim, não, peraí, Karina, eu mesma, né, falando comigo mesma, você está exagerado, você está demais. Está na hora de você tomar uma decisão. Ele, opa, ó, uma luz, um pontinho de luz no meu pensamento para mudança, ele, ó, ele vem mais que rápido, né? É igual o pensamento é mais rápido que a luz, ele vem da mesma forma. E opa, peraí, vamos mudar o respaldo, vamos auxiliar. Então, vamos tentar ajudar, né? Também. Tá claro? Tá fechado, gente? Vamos tentar ajudar também nosso espírito protetor, que também é difícil, né? Vamos combinar que é difícil? Não entendi. Eu queria perguntar uma coisa. Diga. É uma missão, peço desculpa se já foi falado isso, mas eu não fixei. É uma missão para o espírito que nos acompanhar desde o início até o final, ou pode eventualmente acontecer de nós estarmos tão estacionados que esse espírito também tem uma missão de evolução? Não é porque o espírito protetor ele não é só nosso, né, Wanda? Pode ser uma missão, como pode não ser, mas dependendo do nosso grau de dificuldade, né, na nossa evolução. Quem somos nós dentro desse momento, né? Então, entendi. O espírito protetor não é o espírito protetor que está lá falando comigo, que está com a Karina, ele não é só da Karina. Tem outras pessoas também que ele auxilia. Mas vocês vão aprender mais lá para frente, tá? Tá bom. Que aí vamos combinar, hein, gente? Vamos combinar. Que aí seria muito egoísmo a gente achar que a gente tem um espírito protetor só para nós. E que esse espírito protetor... Eu ia te perguntar agora, mas gente, e que esse espírito protetor fica com a gente 24 horas do dia, só ali, carregando a gente no colo. Gente, para com isso, tá? Karina, falando por mim, acho que esse é um conceito que a gente... É um conceito que eu traria dentro disso, sabe? Então, interessante o que você está falando, porque eu achava que era um espírito só, e não pela grandeza minha, não era nem sobre isso que eu estava pensando, mas pela grandeza de uma missão, no sentido de apoio. Mas também eu achava que tinha isso, né? Que às vezes a gente faz tanta merda que, coitado daquele que está precisando ajudar e fala, poxa, a criatura aí também não avança, né? Então, por isso que eu estava... Mas se você está falando que mais para frente tem mais detalhes, então, bora lá. Tem mais. Então, assim, não cabe quem somos nós, né, gente? Para acharmos que nós temos um espírito protetor que fica conosco, só com a gente. Mesmo porque ele tem outras coisas para fazer, né? Além dele ter outras coisas para fazer, ele precisa trabalhar, ele precisa também evoluir, não é? Ele precisa também ajudar outras pessoas. Então, assim, no plano espiritual, não se condiciona o auxílio apenas a uma pessoa. Porque o tempo lá é diferente do tempo daqui. Então, se auxilia várias pessoas. Né? Karina? Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. O fato dele não estar 24 horas com a gente, ele está ligado às situações que, se você for passar por algum perigo, não tem? Ele tem um fim lá de um aviso, não tem? Sim. Ele tem. Porque se a pessoa passar por uma determinada situação de perigo... Mas ele não vai te tirar do perigo, Ricardo. Não, mas pode te auxiliar. Depende. Se estiver no seu caminho, no seu merecimento, sim. Se não, não. É seu livre-arbítrio. Entendi. O espírito protetor, ele não vai ficar te segurando no colo. Não, entendi. Tá? Mas se ele tiver assim, condições... Ele não tem condições de interferir no nosso livre-arbítrio.
ele nos orienta. Cabe a nós aceitarmos ou não. É uma orientação. É que nem quando eu não falei para vocês lá do exemplo quando eu reencarnei, com o negócio dos livros. Eu não fiz lá o meu planejamento reencarnatório com a espiritualidade maior, falando, olha, eu, Karina, não serei mais apegada a livros quando reencarnar. Metaforicamente, é um exemplo simples, não é? Mas quando eu reencarnei, eu fiquei apegada ao quê? Aos livros. Que é uma coisa que me sufoca, que é uma coisa que domina o meu ego, a minha vaidade, o meu orgulho. E eles estão lá me ajudando. Quando eu durmo, tenho esse desligamento, né? E vou percorrer aí as minhas afinidades, né, espirituais. Para onde eu vou? Eu vou para aquilo que eu me afinizo. E não pensa você que a Karina vai para uma sala que está vazia. Não, vai para uma sala cheia de livros, com um monte de forma-pensamento. Você está entendendo? E o espírito e a espiritualidade está lá me apoiando, falando assim, olha, Karina, o que você está fazendo está errado, filha. Tenta ver de uma outra forma. Mas só que cabe a mim escolher. Eu tenho meu livre-arbítrio. Fechou? Vamos aqui para os espíritos mentores, que eu gosto que vocês se empolgam. Eu acho bacana isso. Aí a gente fica batendo papo. Mentores são grandes almas. Espera aí que eu estou... Aqui. Mentores são grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena, em cujo seio se corporificarão de novo, num futuro, lá num futuro um pouquinho mais distante, através do Instituto Universal da Reencarnação. Ou seja, os mentores podem reencarnar? Sim, podem reencarnar. Para o desempenho de preciosas tarefas, também reencarnam. Tá? Porque também tem as suas dificuldades, também tem, né, as suas evoluções a cumprirem, a desenvolverem. E aí a gente traz aqui o Chico, né, com o Emmanuel, ou o Divaldo com a Joana de Ângeles, né? E o que fala aqui? Não são luminares isentos de errar, ok? Os mentores não são isentos de erros. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. O que é essa sublimação absoluta aqui? A perfeição, ok? São altos expoentes de fraternidade, sim, e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto, que é normal, né? É o Clarence no nosso lar, agora eu esqueci também. Ele também tem uma história, que ele é um mentor lá do André Luiz, agora eu não lembro se o nome dele é Clarence, enfim, um mentor lá no nosso lar. E aí ele conta para o André Luiz, né, das dificuldades que ele tem com a família dele e o quanto que ele está trabalhando para poder atingir um desenvolvimento, né, uma qualidade melhor de sentimentos. Eu não vou lembrar o nome agora, eu nunca lembro o nome dos personagens, é impressionante. Eu lembro da história, mas não lembro dos personagens. Vamos seguir aqui. Primam pela boa vontade, os mentores, primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos, porque não atingiram ainda a perfeição, que se apressam, contudo, a corrigir, ou seja, são aptos e dispostos a corrigir, né? Existe essa humildade de falar errou e eu quero corrigir. Sem a vaidade, né? Não tem essa vaidade, isso já não cabe nos mentores mais. Que em muitas circunstâncias, aqui a gente na Terra, né? Que os letrados nos prejudicam, ou seja, a gente não tem essa humildade, né? A gente se prejudica a nós e aos nossos próximos, né?
E aí segue aqui falando o seguinte: os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada, ah lá, Ricardo, do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Se está na nossa trajetória, não tem como. Nós precisamos aprender. Tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu coloquei o nome do livro, O Consolador. Ô, Karina. Dúvidas? Diga. Os espíritos mentores, eles têm, por assim dizer, algum elo com o mentorado, em algum momento, em alguma encarnação, ou é dissociado isso? Que mentorado você fala? O que você entende por mentorado? Vou dar um exemplo da Joana de Ângeles e o Divaldo. Uhum. A Joana de Ângeles, em algum momento, ela e o Divaldo foram afins, eles estiveram... Sim, tiveram uma trajetória, uma história. E isso não é regra? Não é regra. Não é regra. Tá? Tá bom. Anjos da guarda. Vamos lá. Ai, que coisa mais linda. No Livro dos Espíritos, 490, ele diz o seguinte para nós. É o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, eles já estão lá, ó, num gabarito maior, numa escala, né, maior já. E aí, a gente traz um pouquinho aí de Café com Espiritismo e Recordações da Mediunidade, no capítulo 7. O que ele fala do anjo da guarda? É sempre um espírito superior, chefe de falange ou da legião espiritual a que pertencemos. Espírito de alta elevação moral, alto gabarito, né? Intelectual. Entre a terra e o céu. Aí André Luiz pergunta o seguinte, ele fala o seguinte: os anjos da guarda estão, a conversa no capítulo 33, tá? A conversa dele com o mentor lá, que agora não sei se é o Clarencio, eu tô com Clarencio na cabeça, né, gente? Eu li o Clarencio em algum desses livros aqui. Então, é o André Luiz perguntando para o mentor: os anjos da guarda estão em nossa esfera? Não. Os espíritos tutelares estão em todas as esferas. Na nossa, nas que não conhecemos, nas que desconhecemos, estão em todos os lugares, em todos os universos. E o diálogo segue. Aí o André Luiz, quer dizer que não vivem conosco? Aí a resposta é: o sol está com o verme, amparando-o na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. Ou seja, eles não precisam estar do nosso lado o tempo todo para estar conosco. O sol, ele fica do nosso lado, o sol, ele fica frente a frente com a terra para que a semente ela germine, fica ali grudadinho. Não, ele fica a bilhões de distância. E o exercício e a prática, a atividade que ele realiza, ao qual ele é responsável, não acontece, mesmo a bilhões de distância? Acontece. Então, não precisa estar do nosso lado grudado, que nem o desenho, né? Que tem o diabinho e o anjinho, né? Que ficam nos nossos ombros, né? Ombro esquerdo e ombro direito. Não é assim que funciona, gente. Tá? Eles estão em toda parte. Aí, né? Vem o Clarence fala: por que haveria de obrigar-se a um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem, que somos nós, tá? Esse um homem somos nós, deliberadamente egoísta
ou preguiçoso? Tudo exige uma lógica e um bom senso. Está totalmente fora das leis divinas, né? Fica fora da forma natural que é regida, que se rege o planeta Terra, né? Não faria sentido algum. Café com Espiritismo, no Ação e Reação. Investido nas funções de ministro da Regeneração, Sanzio, eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento. E ele não estava ali o tempo todo, né? Ele não ficava ali 24 horas por dia, não é mesmo? Olha ele aí, o nosso amado Jesus, o nosso arcanjo, né? O único que foi do começo ao fim, ele não errou em nada, em nenhuma das encarnações, né? Ele só gabaritou e virou arcanjo. E aí a gente vem aqui com alguns exemplos de Jesus, que vocês aí já estão bem conhecedores. Sendo Jesus o guia, o modelo a ser seguido por nós, em realidade, o que estamos esperando para agir dessa forma? E aí, por que a gente não age igual Jesus? O que vocês acham? Respondam para mim. Falho. A gente é muito falho. Somos falhos. Que mais? Desequilibrado. Eita, desequilibrados. Que mais? Orgulhosos. Ignorantes. Eita, gente, mas calma aí, pelo amor de Deus. Pera. Vamos lá. O pessoal tá zicado, hein? Tá zicado, hein? Eita, vamos pensar positivo. Olha lá, obviamente, a escolha será sempre nossa, pois que o livre-arbítrio é uma lei divina, onde cada qual vive de conformidade com o que pensa. Mas o bom senso nos recomenda observar a maneira como decidimos a nossa jornada terrena, pois que ninguém, em sã consciência e perfeita lucidez de raciocínio, deseja sofrer. Ou seja, o que a gente falou lá no começo da aula? Vamos começar a nos observar mais? Não é? Vamos começar a trazer um pouco mais de responsabilidade para nós mesmos e deixarmos um pouco de lado o que as pessoas pensam, o que as pessoas nos fizeram. Vamos tentar nos restabelecer para que a gente possa usufruir desse livre-arbítrio de uma forma saudável, para que a gente consiga atingir o nosso guia e modelo nas nossas ações. Sugere o mestre. Opa, deixa eu voltar aqui. Sugere o mestre que aprendamos a compreender as pessoas como elas são, despidos do nosso egoísmo, do nosso preconceito ou de exclusividades, pois que de nossa parte também temos a necessidade de que nos entendam como somos. E a gente não pode esquecer que aquelas pessoas com as quais a gente tem um preconceito, um egoísmo, uma vaidade, nós já fomos daquele mesmo formatinho. A gente já foi naquele mesmo exemplo. Já fomos assim. E tivemos pessoas em nossa volta, ao nosso lado, que nos compreenderam e conseguiram conviver com a gente e fizeram com que a gente se modificasse. Por isso estamos aonde estamos. Então, é muito importante que a gente vislumbre as situações das nossas vidas no 360. E não que a gente utilize apenas uma fotografia única e restrita da situação. Mais um exemplo de Jesus. Jesus orienta que, diante dos conflitos, rusgas ou pugnas,
façamos uso do perdão e da tolerância, pois que ninguém, no estágio em que vivemos, consegue se relacionar com os outros sem causar algum tipo de mágoa ou ressentimento. Faz parte, né, gente? Faz parte do nosso processo evolutivo. E é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai soltando as nossas amarras, é assim que a gente vai se conhecendo, é assim que a gente vai se melhorando. Pede que estendamos as mãos àqueles que seguem vivendo em situação de penúria, aliviando os padecimentos e torturas, pois nenhum de nós sabe como será o dia de amanhã. Né? Porque nós já fomos também assim, que é o que eu falei para vocês. Jesus informa que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, assim ensinando que os mais fortes precisam amparar os mais fracos, os mais poderosos socorrer os menos influentes, e os mais ricos não ignorar aqueles que vivem na pobreza. Propõe que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ministrando as lições da humildade e da simplicidade, e, ao mesmo tempo, condenando o orgulho que nos faz pensar sermos melhores do que os outros, quando, na realidade, todos nós somos iguais, não é? Cada um em um momento, em um estágio de compreensão, mas todos nós somos iguais. Viemos do mesmo Deus. Diante da multidão faminta, né, Jesus, faminta de esclarecimentos e gêneros alimentícios, falou da boa nova, né, Jesus, mas não se esquivou do dever de alimentá-la também, né, alimentar a alma com palavras edificantes, com ensinamentos que, né, iriam desenvolver o nosso espírito, né, multiplicando pães e peixes, socorrendo conjuntamente o coração e o estômago. E aí, de pendurado injustamente numa cruz, vítima da incompreensão e ignorância nossa, ainda teve forças para rogar a Deus que perdoasse a humanidade, pois que, em suma, não tinha ela noção do que estava fazendo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Então, Jesus é o nosso maior, único exemplo a ser seguido. Com toda essa trajetória, com todos esses exemplos que foram dados agora, a gente volta para o nosso eu e nos observa que nós podemos e vamos do átomo ao arcanjo. Em que momento? Eu não vou saber responder para vocês, mas que todos nós chegaremos lá. Do átomo ao arcanjo, da liberação do cristal, da indefinição da ameba, das sensações do vegetal, dos instintos do animal, da interrogação dos elementais, da experimentação das almas primitivas, da revolta dos espíritos comprometidos, das lágrimas de dor dos espíritos prestes a se redimirem, do aprendizado dos espíritos trabalhadores. Olha como a gente vai evoluindo, né? Da luz e do amor dos espíritos que já aprenderam. Jesus é o caminho, que nos levará a Deus. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dúvidas? Não. Dúvidas, dívidas ou traumas? Todas.